Silêncio. Poeira. O ruído dos passos e milhares de lanças cintilando sob o sol. Na planície abaixo da cidade de Cartago, fumo, gritos e o cheiro de carne queimada. Neste dia, os romanos destruíram 300.000 adversários. Sem canhões, sem pólvora, sem explosões. Apenas aço, disciplina e a fria aritmética da morte. O que torna um exército capaz de exterminar um povo inteiro num único dia. E a que preço se alcança tal grandeza? A resposta está escondida no próprio coração da máquina de guerra romana, num evento que se tornou símbolo da eficácia militar absoluta e do terror simultaneamente. Historiadores escreveram: isso aconteceu durante a Terceira Guerra Púnica, no ano 146 a.C. Roma sitiou Cartago, uma cidade antiga que outrora dominava os mares. A cidade era defendida por habitantes e mercenários, totalizando cerca de 300.000 homens. Os romanos, aproximadamente 80.000. Segundo Appiano, a batalha durou 6 dias, e no último dia a cidade se transformou num cemitério. O coração deste exército, uma estrutura de ferro onde cada homem era parte de uma máquina viva. Este princípio chamava-se disciplina militaris, disciplina militar, obediência absoluta à ordem. O legionário não pensava, ele executava. O seu corpo era uma arma, e a sua vontade, um pedaço de ferro temperado em centenas de treinos. Imagina não um campo de batalha, mas um moinho gigante. Cada passo, preciso. Cada golpe, aperfeiçoado. Os legionários moviam-se como um único organismo, esmagando a carne do inimigo com um ritmo frio. Quando Cartago caiu, o fogo consumiu tudo: muralhas, templos, celeiros. Os romanos queimaram a cidade até as cinzas e misturaram as cinzas com sal, para que a terra nunca mais desse frutos. Mas para entender como Roma chegou a este dia, é preciso voltar a como esta máquina foi criada. Não de aço, mas de medo, fome e um cálculo implacável. Outrora, estes guerreiros eram simples camponeses. Eles deviam servir no exército apenas por uma temporada e depois regressar à lavoura. Mas as reformas de Mário, realizadas algumas décadas antes de Cartago, mudaram tudo. O exército tornou-se profissional. Agora o serviço não era um dever, mas uma carreira. O soldado vivia à custa do Estado e estava ligado ao seu general. Este homem, o legado, era para ele juiz, pai e Deus. O legado sabia que qualquer fraqueza matava. Ele exigia dos seus homens o que ninguém mais exigia: marchas de 30 quilômetros com uma carga de 40 quilogramas, noites ao relento, exercícios até a exaustão. Os mais resistentes tornavam-se centuriões, oficiais que levavam os romanos para a batalha a pé, à frente dos seus homens. Arqueólogos encontraram no local de Cartago pontas de pilos, lanças de arremesso pesadas com cerca de 2 metros de comprimento. Elas perfuravam o escudo e ficavam presas a ele, privando o inimigo da capacidade de se defender. Este desígnio mortífero, não apenas uma arma, mas uma metáfora de toda a estratégia romana, tornar o inimigo indefeso e depois aniquilá-lo. Cartago era rica e poderosa, mas contra tal máquina não tinha hipótese. Os romanos avançavam passo a passo, metodicamente, como se não estivessem a matar pessoas, mas a executar uma tarefa de engenharia. Cada ordem, cada golpe de lança era calculado com a precisão de uma linha de desenho. E, no entanto, antes que a espada de Roma caísse sobre Cartago, milhares de mãos prepararam este golpe durante anos. Em algum lugar nas sombras, os generais construíam acampamentos, calculavam rações e rotas de marcha, recolhiam cereais, forjavam espadas. Tudo por um dia, o dia em que a terra sob Cartago se tornaria o lugar onde a humanidade aprenderia pela primeira vez o que é a aniquilação total. Para entender como Roma conseguiu organizar tal perfeição assassina, é preciso olhar para o que geralmente fica nos bastidores: a preparação. pois cada grande vitória de Roma não começava com a batalha, Mas com o planeamento que durava meses.
Quando o Senado decidiu apagar Cartago, não foi a emoção que entrou em jogo, mas um cálculo frio. No início eram os números. Para o cerco de Cartago, eram necessários cerca de 80.000 guerreiros, 600 navios, dezenas de milhares de toneladas de cereais e vinho. Apenas para entregar o proviante, Roma mobilizou centenas de mulas e carroças. Cada legionário carregava consigo uma provisão de comida para 3 dias. O peso do seu equipamento, até 45 quilogramas. As costas, um fardo com utensílios, roupa sobressalente e estacas de madeira para fortalecer o acampamento. Nas mãos, escudo, espada e lança. Os soldados chamavam-se a si mesmos de mulas de Mário. Assim surgiu o termo, que se tornou quase um apelido, mulas de Mário. Estes não eram apenas guerreiros, mas máquinas vivas, acostumadas a carregar o seu próprio peso e a não se queixar. Todas as manhãs, eles percorriam 20 quilômetros com equipamento completo, e à noite escavavam uma vala e construíam um acampamento, tão reto como se traçado à régua. Os romanos não construíam acampamentos temporários. Cada acampamento era uma cópia perfeita do anterior. Um quadrado com torres de vigia, ruas internas e um lugar para os comandantes. O centro era ocupado pelo quartel-general, o pretório. Nele eram resolvidos assuntos de abastecimento, punições e recompensas. Se alguém violava a disciplina, por exemplo, adormecia no posto, era espancado até a morte pelos seus próprios camaradas. Não por crueldade, mas pela sobrevivência, pois na lógica romana, 1 hora de sonolência poderia custar a vida a uma legião inteira. Tal ordem criava um tipo particular de pessoa, não um herói, mas um executor. Ele não devia pensar, apenas agir. Como escreveu Políbio, os romanos vencem não pela coragem, mas pelo hábito do trabalho. Este hábito tornou-se a sua principal arma. Durante a preparação para o cerco de Cartago, comandava o legado Cipião Emiliano, neto do grande Cipião africano. Jovem, mas experiente, ele compreendia. Um cerco é uma guerra de tempo. E se Cartago se mantinha pelas muralhas, então era preciso destruir as muralhas. Os guerreiros escavavam túneis, construíam aterros e torres das quais podiam bombardear a cidade. Trabalhavam dia e noite, no calor e sob a chuva, até que os dedos lhes rachassem de sal e sangue. Arqueólogos encontraram nas camadas de Cartago vestígios destas máquinas de cerco, vigas carbonizadas e pontas de flechas presas nos tijolos. Estes são testemunhos mudos do gênio de engenharia de Roma. A palavra engenheiro naquela época soava diferente, Faber. Assim se chamavam os mestres que construíam catapultas e torres. Eles eram o cérebro do exército. Um cálculo errado e a torre caía, sepultando dezenas de soldados. Mas os romanos levaram até a guerra a um ofício. Cada movimento do exército de Cipião lembrava um espetáculo militar. Tambores, sinais, estandartes, ordens dos centuriões. Este caos sonoro era, na verdade, um sistema de comunicação ideal. Quando o trombetista dava o sinal, dezenas de milhares de pessoas mudavam de formação simultaneamente. Um dos termos antigos que transmitiam a essência deste fenômeno, contubernium. Assim se chamava um grupo de 8 soldados que viviam, comiam e lutavam juntos. Esta era a unidade mínima do exército. Eles partilhavam pão, água e medo. Se um caía, os outros cobriam-no até o último suspiro. Nos contubérnia nascia um sentimento de irmandade que tornava os romanos inquebrantáveis. Mas foi precisamente a disciplina e a ordem que se tornaram algo terrível para o inimigo. Enquanto os cartagineses se agitavam entre as torres, os romanos aproximavam-se passo a passo. Eles não se apressavam, não gritavam. As suas linhas uniformes assemelhavam-se a uma frente de tempestade que lentamente cobria a terra. Historiadores escreveram que, antes do ataque final, Cipião ordenou que todas as pontes para o acampamento fossem cortadas, para que ninguém pensasse em fugir. E este não foi um gesto de desespero, mas um método. Ele queria que cada soldado entendesse:
Não há caminho de volta. Quando este exército se reuniu sob Cartago, já não era apenas uma força militar, era um instrumento da história. Cada pessoa sabia o seu lugar e o custo do erro. A guerra para eles deixou de ser uma questão de honra, tornou-se matemática, onde a vitória é calculada como uma fórmula. E se nesse momento alguém olhasse da colina para a planície, veria não uma multidão, mas um mecanismo vivo. Milhares de corpos movendo-se em uníssono, como engrenagens. Roma preparava-se não para uma batalha, mas para uma demonstração de poder absoluto sobre a vontade humana. A seguir, deveria começar aquilo para o qual toda esta máquina fora criada. O dia em que Roma transformaria a sua preparação em cinzas e sangue. Um dia que entraria para a história como um exemplo de que, mesmo sem armas de fogo, o ser humano é capaz de criar o inferno na terra. O amanhecer do 6º dia do cerco de Cartago. O sol erguia-se sobre o mar, e os seus raios refletiam-se nos escudos como milhares de espelhos. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o vento agitar as vigas carbonizadas das casas destruídas. E então um som irrompeu, curto, metálico, frio. Era o sinal da trombeta. Roma avançou. Segundo os testemunhos de autores antigos, a essa altura a cidade já quase não tinha reservas de água e comida. Os defensores, exaustos pela fome, permaneciam nas muralhas, engolindo o ar seco. Os romanos aproximaram-se de perto, alinhados em fileiras. À frente, a infantaria pesada. Atrás deles, arqueiros e lanceiros. Cada passo era acompanhado por um breve grito do centurião, como se golpes de martelo marcassem o ritmo. Nesse momento, uma das formações mais reconhecíveis do exército romano ganhou vida. A formação de batalha em tartaruga, que se chamava testudo. Os soldados levantavam os escudos acima da cabeça e uniam-nos pelos lados, formando uma carapaça de metal e couro. Por fora, parecia uma fortaleza em movimento. Pedras e setas que voavam das muralhas ricocheteavam com um baque surdo desta armadura viva. Sob a proteção da testudo, os legionários aproximavam-se da base da muralha e instalavam escadas. Uns subiam, outros arrombavam os portões com arietes. Essas enormes vigas revestidas de ferro chamavam-se arietes. Dezenas de soldados as punham em movimento. Cada golpe ecoava no ar com um zumbido, semelhante a um coração batendo com fúria. Por baixo, na base da muralha, desenrolava-se outra batalha, invisível. Sapadores romanos incendiavam os suportes de madeira, enfraquecendo as fortificações cartaginesas. Quando uma das secções da muralha ruiu, Cipião deu o sinal. No mesmo instante, milhares de vozes ressoaram num grito de guerra. Marte à frente! E as legiões, como uma avalanche, irromperam pela brecha. O que se seguiu, os antigos descreveram com horror. Os romanos avançavam pelas ruas metodicamente, quarteirão após quarteirão. Não havia caos. Não havia batalha no sentido habitual. Era uma limpeza. Primeiro iam os lanceiros, os vélites, atirando pilos nas janelas e bielas. Atrás deles, a infantaria pesada eliminava aqueles que tentavam esconder-se. O pilo é uma lança romana especial, fina na ponta, com uma haste de ferro macio. Após o impacto, ele dobrava-se, tornando o escudo inútil. Este engenhoso artifício de engenharia era um reflexo da própria lógica romana. Não apenas vencer, mas privar o inimigo da capacidade de resistir. A cidade zumbia, como uma colmeia na qual se atirou uma tocha. Mulheres gritavam dos telhados, crianças corriam freneticamente pelas bielas e o fumo cobria o sol. Cipião observava da torre, sem se mover. Fontes afirmam que ele chorava, não por pena, mas pelo horror do que criara. Neste dia ele viu como a civilização devorava a si mesma. Mas o seu exército não conhecia a compaixão. A ordem era clara: não poupar ninguém. Os guerreiros matavam todos os que empunhavam armas e depois faziam prisioneiros. Ao cair da noite já não havia ruas na cidade, apenas ruínas e cinzas. Políbio escreveu que o fogo devorou Cartago durante 6 dias seguidos. Segundo algumas fontes, os últimos defensores,
cerca de 50.000 homens trancaram-se no templo do deus Esmun. Quando os romanos irromperam, as paredes estavam cobertas de óleo, e o templo irrompeu em chamas, como uma tocha. As pessoas atiravam-se ao fogo elas próprias, para não serem feitas prisioneiras. Este foi o ato final, o clímax de uma guerra que durou mais de 100 anos. Mas no caos da destruição, Roma manteve a calma. Após o assalto, Cipião ordenou a contagem dos habitantes restantes. Cerca de 50.000 prisioneiros foram vendidos como escravos. Os restantes, centenas de milhares, jaziam sob os escombros. Assim, Roma, num único dia, apagou uma cidade inteira, destruindo não só o exército, mas a própria ideia de Cartago. O termo pelo qual os romanos designavam tais vitórias soava quase sem emoção. Excidium. Isso significava extermínio completo. Não uma batalha, não uma conquista, mas um apagamento da face da terra. Cartago caiu, mas a própria Roma, naquele momento, mudou para sempre. Ao matar outros, criou uma nova forma de guerra, uma guerra sem piedade. E agora, as suas legiões não apenas defendiam o império, elas levavam o medo ao mundo. Quando as cinzas de Cartago arrefeceram, nada mais cresceu nesta terra. Os soldados dispersaram-se pelos acampamentos, levando consigo a memória do fumo e dos gritos. Mas a história de Roma estava apenas a começar. Porque naquele dia nasceu não apenas um vencedor, nasceu um símbolo de poder, perante o qual todo o mundo antigo tremia. E, no entanto, por trás desta celebração escondia-se uma sombra. Roma compreendeu que podia destruir tudo, se quisesse. E esse conhecimento revelou-se mais perigoso do que qualquer arma. Quando o fogo de Cartago se extinguiu, parecia que nada de vivo restava na terra. Mas para Roma, este não era o fim, mas o início de uma nova era. Aquela em que a guerra se transformou em ciência e a destruição em instrumento de política. Após a catástrofe da cidade, Cipião Emiliano ordenou que o território fosse limpo. As cinzas foram misturadas com a terra, e cada pedra, na qual estava escrito o nome de Cartago, foi lançada ao mar. Assim, Roma consolidou a sua mensagem. Ninguém tem o direito de desafiá-la. No entanto, por trás deste ritual escondia-se não apenas a vingança. Os romanos agiam sistematicamente. Cada quarteirão destruído era assinalado, cada rua registrada. Os centuriões relatavam quantos inimigos foram mortos, quantos prisioneiros foram feitos, quantas provisões foram encontradas. Tudo era documentado. Até a destruição, sob controle. Este foi o primeiro exemplo na história de limpeza total no sentido administrativo. O exército que passou por Cartago sabia que tinha feito algo que ninguém havia feito antes. E esta certeza tornou-os ainda mais perigosos. Eles compreenderam que o mundo não era governado pela força da espada, mas pela disciplina e pela ordem. Nisto residia a filosofia de Roma. Um dos conceitos-chave nascidos de tais campanhas foi a palavra disciplina. Para os romanos, significava não apenas obediência, mas um modo de vida. Cada legionário sabia, se sobrevivesse, receberia terra. Se morresse, o seu nome seria gravado na pedra. Isso criava um estranho equilíbrio entre o medo e a honra. Aqueles que sobreviveram a Cartago contavam que o cheiro a fumo e a cadáveres pairava sobre a terra durante semanas. Arqueólogos nos nossos dias encontraram lá camadas de cinzas com vários metros de espessura, misturadas com cerâmica e restos humanos. Os vestígios do fogo estendían-se por quilómetros. Estes dados confirman as palavras dos autores antigos. A cidade foi realmente queimada até aos alicerces. Mas Roma não apenas venceu, ela tirou uma lição. Das cinzas de Cartago nasceu uma nova estratégia, a intimidação. Agora as legiões não só venciam o inimigo, mas também demonstravam o preço da desobediência. Historiadores mais tarde chamariam a isso o princípio da paz romana, pax romana, paz através do medo. Um detalhe revelador sobre o qual Políbio escreveu foi: antes de partir para Roma,
Cipião ordenou aos seus soldados que ficassem em silêncio enquanto ele observava as ruínas. Então ele proferiu uma frase que nos chegou através dos séculos: "Neste lugar dia estará Roma." Os seus companheiros pensaram que ele tinha enlouquecido, mas ele não falava de geografia, falava de destino. Ele compreendeu que qualquer império, dia, repetiria o destino de Cartago. Após o regresso a Roma, os vencedores foram recebidos como deuses. O Senado organizou um triunfo. Dezenas de carroças transportavam ouro, estátuas e correntes com prisioneiros. Cipião seguia à frente, silencioso, sem triunfo nos olhos. Por trás, um escravo sussurrava-lhe as palavras que eram ditas a cada general: "Lembra-te de que és mortal." Mas esta tradição, destinada a lembrar a humildade, já não podia conter a soberba de Roma. Agora, cada legionário sabia o que estava por trás das palavras poder romano. Isso não era inspiração, mas uma loucura racional, onde a destruição se tornava uma forma de ordem. Os guerreiros regressados a casa falavam de Cartago como um julgamento dos deuses. E embora Roma celebrasse, muitos no Senado ponderaram pela primeira vez: não teriam eles ultrapassado o limite? Tácito escreveu que, após Cartago, Roma tornou-se diferente. Já não havia inimigo que pudesse detê-la. E, portanto, o seu próprio inimigo tornou-se ela mesma. Pois quando não há ninguém a temer, o medo volta-se para dentro. Assim começou uma era em que o exército deixou de ser um instrumento de defesa. Tornou-se um instrumento de poder. É interessante que, mesmo séculos depois, os comandantes romanos continuaram a usar a lição de Cartago como um padrão. Eles referenciavam Cipião quando era preciso justificar execuções em massa, a devastação de cidades ou realojamentos forçados. A fórmula era simples: a solução cartaginesa. Isso significava a destruição do problema juntamente com os seus portadores. E embora parecesse que Roma tinha atingido seu auge, dentro do império já começavam a brotar as sementes da sua futura ruína. Pois aquele que uma vez se convenceu da própria impunidade perde o medo, e sem medo não há cautela. Mas enquanto sobre o mar Mediterrâneo se erguiam velas com águias vermelhas, ninguém podia prever que a lição de Cartago dia se voltaria contra a própria Roma. Após a destruição de Cartago, Roma entrou numa era em que a própria ideia de guerra se tornou para ela um estado natural. O exército que passou pelo fogo agora não conhecia limites. Cipião regressou como herói, mas no Senado já se falava em sussurros: demasiado grande, demasiado popular, demasiado independente. Aquele que é capaz de destruir um povo inteiro é capaz de mais. Assim nasceu uma nova preocupação: o medo da própria força. Os romanos orgulhavam-se da sua estrutura militar, mas dentro desta máquina começaram a ocorrer mudanças. Os soldados que passaram por Cartago já não queriam voltar à lavoura. Eles sentiam-se apertados na vida pacífica. Eles exigiam terras, recompensas, estatuto. Foi precisamente desta massa social que mais tarde surgiriam exércitos que lutariam não por Roma, mas pelos seus comandantes. A ideia de Estado começou a dar lugar à ideia de lealdade pessoal. Historiadores chamaram a isso a profissionalização das legiões. Cada legião tornou-se não apenas uma unidade militar, mas uma força autônoma. Os soldados serviam por 20 anos ou mais. Eles conheciam táticas, sabiam construir pontes, erguer fortificações, abrir estradas. Na sua mente estava tudo gravado: como marchar, como atacar, como matar. Mas gradualmente uma linha foi apagada: o porquê. Nesse tempo, na armada, consolida-se um novo conceito: fides, ou seja, lealdade pessoal. Não a Roma, mas ao comandante. O general tornava-se um ídolo, o senhor do destino dos seus homens. Depois de Cipião, esta tendência seria abraçada por Mário e Sula, depois por César, e cada um deles tornar-se-ia não apenas um general, mas uma figura política. O exército romano, outrora obediente ao Senado, transformava-se num instrumento de ambições. Achados arqueológicos dos acampamentos daquele período.
Restos de tabuinhas com nomes de comandantes, inscrições em armas, mostram como a psicologia do legionário mudou. Se antes nas espadas se escrevia SIPQR, Senado e Povo de Roma, agora cada vez mais se encontram nomes pessoais. A guerra deixou de ser um assunto da República, tornou-se um negócio privado de poder. Mas a memória de Cartago vivia. Cada novo general sonhava com a sua Cartago, com uma vitória que gravaria o seu nome na história para sempre. Essa sede de glória tornou-se o motor da expansão romana. África, Espanha, Gália, Britânia, tudo caía sob o fio da espada, e em todo o lado ecoava a sombra do mesmo lema: Roma não conhece piedade. Gradualmente a destruição deixou de ser uma exceção, tornou-se a norma. Cidades que resistiam eram queimadas, a população era vendida como escrava. A economia baseava-se na pillagem, não na criação. Mesmo na capital, começaram a surgir mercados onde se vendiam prisioneiros aos milhares. Pessoas capturadas sob céus estranhos tornaram-se parte do ciclo mecânico que outrora começou em Cartago. Historiadores notam que foi precisamente após este período que um novo termo aparece nas crônicas romanas. Decimatio. Significava a execução de 1 em cada 10, numa unidade que havia cometido uma falta. Isso não era apenas uma punição, era um lembrete de que a disciplina estava acima da vida. E embora o método tenha sido aplicado pela primeira vez ainda na época republicana, foi nas décadas pós-Cartago que se tornou uma prática constante. A decimatio, símbolo da filosofia romana de poder. Ninguém era insubstituível, todos deviam obedecer, mesmo que a morte estivesse por perto. Possivelmente foi esta prontidão para o auto-sacrifício que fez de Roma a maior força do seu tempo, mas também a privou de humanidade. Políbio escreveu que, após Cartago, os romanos começaram a temer a paz. No mundo não havia feitos, não havia glória, não havia justificação para sua disciplina. Eles precisavam de guerrear para sentir que estavam vivos. E quanto mais conquistavam, mais se afastavam da sua essência original. Uma união de cidadãos prontos a defender o lar. É surpreendente que, apesar de toda a crueldade, Roma permanecesse obcecada pela ordem. Mesmo ao destruir, ela observava o ritual. Após cada campanha, construíam estradas, erguiam altares, compilavam relatórios. Tudo era documentado. Até a dor se transformava em burocracia. Cartago tornou-se para os romanos não apenas um símbolo de vitória, tornou-se um espelho no qual se refletiu o seu futuro. Pois aquele que uma vez aprendeu a destruir já não consegue parar. E quando toda a terra foi subjugada, restou um único inimigo, a própria Roma. E então, o que começou como uma busca por glória, transformou-se no caminho para o seu próprio declínio. Mas isso seria mais tarde. Enquanto as águias das legiões pairavam sobre o mar Mediterrâneo, e parecia que Roma era eterna. Parecia, porque ninguém ainda sabia quão rapidamente essa força se transformaria em pó, como outrora Cartago. Em meados do século I a.C., Roma deixou de ser uma república no sentido habitual. Ainda se autodenominava assim, res publica, coisa pública. Mas na prática tudo se subordinava àqueles que comandavam os exércitos. O Senado tornou-se uma arena de intrigas, o campo de batalha moveu-se para dentro. Cartago foi destruída, mas a sua sombra pairou sobre toda Roma. Agora a cidade guerreava consigo mesma. As raízes desta doença iam precisamente para lá, para as cinzas de África. Após a grande vitória, os romanos acreditaram que qualquer força poderia ser posta de joelhos por eles. Esta convicção tornou-os invencíveis por fora, mas vulneráveis por dentro. Quando já não restavam inimigos, os generais começaram a procurar glória não além mares, mas dentro das muralhas da própria cidade. Assim começaram as guerras civis. O primeiro a quebrar a velha ordem foi Caio Mário. Ele foi aquele que hoje chamaríamos de reformador.
Mas as suas reformas mudaram a própria essência do exército. Ele aboliu o senso de propriedade e começou a recrutar para as legiões os pobres, aqueles que não tinham nem terra nem bens. Para eles, a guerra tornou-se o único modo de vida. Agora, o legionário não servia ao Estado. Ele servia àquele que pagava o salário. Assim surgiu uma dependência que corroeu a própria ideia da república. Depois de Mário veio Sula, um homem que decidiu que o poder podia ser tomado pela força se comandasses legiões. A sua marcha sobre Roma em 88 a.C. tornou-se um evento que 100 anos antes teria parecido impensável. Os soldados entraram na cidade pela primeira vez não como defensores, mas como invasores, e ninguém conseguiu detê-los. Sula tornou-se ditador, mas não destruiu as instituições. Ele as subjugou. Ele compreendia. A estabilidade era mais importante que a justiça. Ele executou milhares de romanos, incluiu seus nomes em listas de proscrição e fez tudo isso sob o lema "Em nome da ordem". Ironia do destino. Aquele que queria devolver Roma às velhas virtudes, ele próprio as destruiu. Estes eventos podem ser considerados um legado direto de Cartago. Lá, entre as ruínas, Roma percebeu pela primeira vez que o medo é mais fiável que o respeito. E agora, esse medo voltou-se para dentro. Os cidadãos temiam seus próprios comandantes. Os senadores temiam o exército. O exército temia a inatividade. E por isso as guerras continuaram. Já não com estrangeiros, mas com vizinhos, amigos, parentes. Historiadores encontram nos arquivos cartas de soldados daqueles anos, breves anotações rabiscadas em tabuinhas. Estamos a marchar sobre Roma. Disseram-nos que é preciso para restaurar a ordem. O comandante prometeu terra. Se eu morrer, diz a minha mãe que fui leal. Estas linhas soam quase como cartas de legionários de Cartago. Só que agora, o inimigo não está além mar, mas em casa. A psicologia da guerra, cultivada com o exemplo de Cartago, tornou-se uma cultura interna. Os romanos já não sabiam como viver em paz. Mesmo em períodos de calmaria, novos acampamentos eram construídos, legiões eram treinadas, armas eram forjadas. A paz era percebida como um estado temporário entre campanhas. Os triunfos tornaram-se o símbolo desta época. Cada general aspirava a eles como uma confirmação da sua importância. Procissões com prisioneiros e tesouros desfilavam pelas ruas de Roma quase anualmente, mas quanto mais frequentemente se celebravam vitórias, menos inimigos reais restavam. O triunfo tornou-se um ritual de auto-engano. Roma celebrava a si mesma. No final, neste terreno, cresceu o homem que sepultaria definitivamente a República, Caio Júlio César. As suas campanhas na Gália, a sua disciplina, o seu culto ao exército, tudo isso é uma continuação direta do que Roma aprendeu com Cartago. Ele também não conhecia a piedade. Cidades que se opunham a ele eram queimadas. Prisioneiros eram mortos aos milhares. Ele agia pelo mesmo princípio. Se o inimigo resiste, ele não deve existir. Mas César deu um passo além. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não está nas espadas, mas nos símbolos. Ele transformou o exército num instrumento de teatro político. Os seus soldados não carregavam apenas estandartes, mas também o seu nome. Quando ele cruzou o Rubicão, ele repetiu o caminho de Cipião, só que agora o inimigo era o Senado. E foi então que Roma se transformou definitivamente naquilo que outrora ela própria destruíra, numa monarquia, disfarçada de república. Cartago morreu no fogo, mas o seu espírito sobreviveu, na disciplina, no medo, na lógica impiedosa da força. E cada um que, depois de Cipião, tentou construir uma nova ordem, inevitavelmente repetiu o seu caminho. Roma tornou-se aquilo que outrora ela própria destruíra, um império que vivia da guerra. E nisto reside a principal ironia da história. A vitória sobre Cartago não foi o fim, mas o princípio do fim.